Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e não se esqueça daquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, ok? E não deixe de adquirir a sua caixa assombrada do mês de junho. Ainda temos algumas unidades, sim, tá bom? Muitas já foram, mas ainda temos algumas, então não perca a sua, ela tá bem legal. Vamos então começar aqui com a coletânea de hoje. E o primeiro relato, lembrando que todos os nomes já estão trocados, o primeiro relato é este daqui. O Ser Negro que Corria. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, eu me chamo Fulana. Eu morava em uma cidade do interior do Maranhão, local onde se passa o relato. A história que contarei hoje aconteceu comigo. Antes de começar, eu preciso passar algumas informações. Eu tenho um certo grau de mediunidade. Já fui em terreiros e lá foi confirmado. É de família. Tudo começou quando eu tinha 8 anos. Hoje em dia eu tenho 21. Além de ver vultos, eu sinto cheiros, eu tenho pressentimentos que todas as vezes têm fundamento, como se algo ou alguém quisesse me avisar de algo. Sinto presenças, ouço barulhos. E agora é que começa o relato. Ana, tudo aconteceu em outubro de 2014, ano de eleição. Em casa estava minha avó e eu. Ela é minha única testemunha. Minha mãe havia sido convocada para trabalhar nas eleições. Meu tio havia saído. Então, vó e eu estávamos sozinhas em casa. Estávamos na cozinha, eu do lado do fogão preparando alguma coisa que eu não me recordo agora. Minha avó estava do outro lado da mesa, do lado que a porta é grudada na parede. E nesse dia estava uma ventania e chovia muito. A porta estava fechada com uma cadeira de madeira muito pesada. Até eu, que sou grande e forte, levanto aquela cadeira com dificuldade. Eu estava de cabeça baixa, olhando para a panela, quando levantei a cabeça e olhei para a porta. E ela abriu sozinha. Ana, a cadeira que segurava a porta levitou alguns centímetros e começou aquele cabo de guerra, como se algo dentro de casa empurrasse a porta para fechar e algo fora empurrasse para abrir. E a cadeira, que estava encostada na porta, flutuava. O normal seria ela ser arrastada no chão, mas a cadeira flutuava alguns centímetros acima do chão. O meu coração já estava acelerado. Foi aí que a porta se abriu e eu vi aquilo. Um ser todo preto, como se toda a escuridão tivesse sido juntada e moldada em formato de gente. Ele era magro, alto e corria jogando a perna. Era tão grande que batia na nuca. A perna? É isso? Como assim? A perna vinha por trás e batia na nuca? Ou fazia isso? Era tão grande que batia na nuca. Ele correu em direção a um beco que tem aqui do lado de casa. Ana, nesse momento, a porta se fechou. Eu não sei quanto tempo se passou, mas juntei o resto de coragem que eu tinha, que não era muito. Minha vontade era sair correndo desesperada. No medo que eu estava, eu corria levando até as paredes nos peitos. Juntei a coragem, abri a porta e não tinha nada, ninguém. O lado que a criatura correu tem um beco, mas a entrada desse beco estava tampada com um fogão velho. Se ele fosse um ser humano, ele faria algum barulho ao pular o fogão, ou enfim. Ou melhor, né? Ele nem conseguiria pular. Não tão rápido. Aquilo não era humano. Nem aqui, nem na China. Eu olhei no beco, não tinha ninguém e não teria como pular o muro do beco, pois é muito alto e cheio de cacos de vidro. Do outro lado do muro tem uma casa, então não teria como sumir tão rápido. Olha, Ana, passei noites e noites tendo ataques de pânico. Eu emagreci muito. Quando tentava dormir, aquela cena passava como um filme. Eu via aquele ser em tudo. Eu não consegui nem contar direito o que havia acontecido, pois eu me danava a chorar. Um medo enorme me consumia e, com o tempo, fui me recuperando. Ana, há pouco tempo lembrei que já tinha visto aquele ser meses antes do acontecido.
Eu estava sentada em uma cadeira e eu sentia aquela presença quando me virava para olhar para trás. Eu sentia aquela presença e quando me virava para olhar para trás, aquilo tinha sumido. Porém, a forma dele vinha na minha cabeça como se eu estivesse vendo ele com os meus olhos, entende? Ele já esteve dentro da minha casa. Ana, minha avó apenas viu a cadeira flutuando. Apenas, já tá ótimo, né? Ela viu apenas a cadeira flutuando, não viu o ser. Eu sinto como se aquilo quisesse que eu visse diretamente e não só como presença. Um tio meu, dias depois, disse que a alma do meu avô apareceu para ele. Disse que tudo ia ficar bem e o mandou cuidar da minha avó. Às vezes penso que talvez fosse o meu avô que estivesse impedindo a porta de abrir. Talvez para me proteger daquilo. O que vocês acham? Ah, pode ser sim, né? Claro que pode ser, mas é difícil dizer o que era, mas havia uma batalha ali, né? De dentro, de fora e a cadeira flutuando. Gente do céu, e esse ser? O que ele queria lá? O que era aquilo? Bom, vão deixando aí as suas opiniões. Próximo relato, o protetor do meu cachorro. É uma moça que nos conta. Oi, Ana, eu nem ia escrever, mas o que acabou de acontecer deve ser relatado. Então eu tomei coragem e botei a cara a tapa. Bom, eu me chamo Fulana, eu sou uma adolescente. Muitos de vocês devem achar que adolescentes exageram as coisas, mas não. Tudo que eu vou contar aqui é o que eu vi e senti, e gostaria de compartilhar isso com alguém, pois ninguém acreditou quando eu contei. Ana, em janeiro deste ano, a minha mãe, que vou chamar aqui de Janaína, chegou do serviço contente. Estranhei a felicidade e perguntei o porquê. Ela me disse toda feliz que em fevereiro iria trazer um novo cachorrinho para fazer parte da família. Pasmem, pois o nome dela é Alcione, homenagem à cantora. Nós já tínhamos uma cadelinha que se chama Fenícia, e até aí tudo certo. Ela iria vir no próximo mês, pois ainda mamava e nem dentinho a criaturinha ainda tinha. Nesse meio tempo eu fui para a praia aproveitar as férias e voltei no finalzinho do mês devido às aulas. Quando cheguei, ela já estava em casa, uma graça de cadelinha. Nós amamos ela. Os meses passaram e ela foi criada com muito amor. Mas cresceu rápido demais e cresceu bastante. Como nossa casa é pequena, ela teria que ficar no quintal. Obviamente na corrente, para não fugir e se perder. Arrumamos um cantinho com cobertores e lá estava ela no seu novo espaço. Ela se adaptou e deu tudo certo. Porém, desde então, algumas coisas estranhas estão acontecendo por aqui. O cachorro amável que era, agora havia mordido a minha mão tão forte que deixou cicatrizes. Ela foi vacinada contra a raiva, tá? Ela tá dizendo aqui. Ela se tornou agressiva e arisca. Ela não comia mais e mostrava os dentes quando chegávamos perto. Estranhamos, pois ela era um doce. Até dormir conosco ela dormia. Não tinha motivos. Pensamos que podia ser depressão, mas por quê? Se ela ficava livre durante o dia? Enfim, deixamos quieto, mas aconteceu algo impossível. Ela arrebentou a própria corrente de ferro e se soltou durante a noite. A corrente era forte e ela não é assim tão grande para ter essa força. Demos um jeito, pegamos um pedaço de arame e demos um nó junto à corrente nova dela. Um nó cego ainda. Não tinha como ela sair, mas ela saiu de novo. E lá fomos nós, amarramos novamente, mas na noite seguinte o nó se desfez. Então amarramos novamente, mais forte ainda, e ficou tudo bem por enquanto. Porém, na outra semana, ela desatou o nó. Eu achei muito estranho, pois foi firmado com alicate e quando eu reparei, parecia que alguém tinha desatado, pois não estava arrebentado e sim desenroscado. Não tinha como ser ela, com certeza. Desconfiei do vizinho, das crianças do pátio ao lado e até da minha mãe eu desconfiei. Mas eu fiquei quieta, pois não queria me meter em encrenca. Dei um jeito, ela não deixava chegar perto dela, então foi um parto para amarrar a corrente.
Em uma noite, por volta das 2 da manhã, isso aconteceu de novo. E eu amarrei de novo e ela saiu. Ana, eu não aguentei. Eu saí com o rosto vermelho de raiva e com sono, louca para pegar o desgraçado que estava desamarrando ela. Mas me deparei com uma coisa bizarra no portão. Eu não sei explicar direito, mas era uma criatura horrenda. Parecia um tipo de cachorro alto, de pé, do lado do portão, onde ficava a minha cadela. Estava de costas e virou rapidamente me olhando, e eu gelei. Eu chorei de medo, eu paralisei. Sabe quando o coração para? Foi isso. Eu fiquei gelada na frente daquele bicho que era, sei lá, metade cachorro, metade humano. Meu cachorro latiu alto e meu vizinho da frente acendeu a luz da rua. Naquela hora, aquele ser abaixou e saiu pelo portão. Eu corri com o coração na boca e chorei desesperada. Contei para minha mãe e ela riu. Ninguém acredita quando eu conto e até ontem eu guardava isso comigo. Nunca vou esquecer daquilo, seja lá o que for. Então tinha alguma coisa desamarrando a cachorrinha. E pelo visto era esse ser, metade cachorro, metade gente, um lobisomem? Protegendo um semelhante? E por que a cachorra ficou agressiva? Ela não gostava de ficar presa? Ela era só agressiva quando estava nas correntes ou não? Por quê? Será que ela estava agressiva pela presença daquele ser? Mas aquele ser soltava ela. Ele queria bem, porque senão ele teria atacado ela. Ele não atacava. Ele a soltava. E esses lobisomens? Será que era um lobisomem ou algum outro tipo de ser? E por que ele soltava ela? Não sei, mas interessante, hein? Eu ia dizer que o Saci, alguma coisa assim, né? Mas você viu esse bicho. Alguém mais aí já teve alguma experiência parecida? Conta pra gente. E se for de comentar, tá? Se for comentar, que seja com respeito. E vamos lá pro próximo relato. Quem ou o que me salvou da morte? É uma moça que nos conta. Oi, Ana, tudo bem com você? Eu me chamo Fulana e quero aqui relatar algo que aconteceu comigo quando eu era criança, mas que até hoje é um mistério para mim. Eu morava numa cidadezinha no interior do Pará com os meus pais. Eu sou filha única e adotada. Meus pais me pegaram para criar quando ainda tinha alguns dias de nascida, pois minha mãe biológica faleceu após eu nascer. Eu estou dizendo isso pois, mais à frente, essas informações podem fazer algum sentido. Eu sempre fui uma criança que não tinha muito medo de nada, não. Eu sempre fui muito afoita, como minha mãe dizia. Quando eu estava com 8 anos, a minha amiga foi até minha casa e me chamou para ir em uma chácara próximo da minha cidade com ela e com seus familiares, pois teria uma festa de aniversário da avó dela. Logo fiquei toda animada, mas sabia que a minha mãe não ia deixar. Então pedi que a minha amiga pedisse a ela e fomos lá. Com muita luta, minha mãe deixou e me avisou. Toma cuidado. E eu, como sempre, não dei muita importância, né? E fomos para essa chácara. Chegamos lá ainda cedo, antes do almoço, e a festa só seria de noite. Foi então que a minha amiga teve a ideia de irmos a um córrego que tinha lá para podermos brincar e nos banhar até da hora da festa. E fomos um monte de crianças para brincar lá. Nessa época, eu tinha mais ou menos uns 8 anos. Como eu disse, mais atrás, né? Eu tinha uns 8 anos. Como eu disse, mais atrás. É isso? E as outras crianças, era tudo nessa faixa etária. Ok. Entrei na água e fiquei na beiradinha, pois eu não sabia nadar. Parece que eu já contei esse relato. Até que então resolvi ir um pouco mais fundo, só que tinha um buraco mais à frente e eu pisei e afundei. Comecei a me afogar. Eu me debatia e tentava caminhar para sair daquele buraco fundo, mas eu não dava conta. Então comecei a querer perder a consciência. Foi quando senti uma mão pegar na minha mão e me puxar com muita força, mas muita força mesmo, para o raso. Quando eu me firmei, eu olhei para ver quem é que tinha me puxado. E não tinha ninguém perto de mim, Ana. As outras crianças estavam mais à frente e não tinha nenhum adulto lá. Elas eram quase todas da mesma idade que eu.
Não teriam como me puxar com tanta força. E percebi que eles nem tinham notado que eu estava me afogando, pois, como falei, eles estavam longe de mim. Eu tenho certeza. Passei uns minutos parada ali, tentando processar o que havia acontecido, pensando quem teria me puxado e não me deixou morrer afogada ali. Então fico me perguntando, será que foi a minha mãe biológica que me salvou? De alguma forma ela me protege mesmo após a morte? Ou será o meu anjo da guarda? O que vocês acham? Talvez as duas coisas, talvez a sua mãe agora seja o seu anjo da guarda, não é? Eu acho que é bem possível ser a mãe. Quem aí numa situação de perigo, que mãe aí não ia se manifestar e pá, ajudar, né? Outra possibilidade que eu penso, algum ser ali da natureza, né? Das águas ali mesmo que tem ajudado, mas eu acho bem plausível a possibilidade da mãe dela ainda tá cuidando dela, né? E ter sido ela que fez isso. Que coisa, né? Ó. Bom, próximo relato, a Kombi Fantasma. É o moço que nos conta. Oi, Ana, meu nome é fulano. Bom, a história que eu vou lhe contar aconteceu com os meus avós da parte da minha mãe, infelizmente. Hoje só vive o meu avô, mas sempre quando ele conta essa história, é sempre do mesmo jeito. E olha que tem muitas coisas que aconteceram com eles que deixam qualquer um de cabelo em pé. Agora é o meu avô contando. Então tá, agora o avô dele que conta a história. Pelo ano de 2002, época em que nasci... não, época que o neto dele nasceu, acho, né? Que ele deve ter colocado aqui entre parênteses, enfim. Então, mas é o avô dele que tá contando. Pelo ano de 2002, comprei uma Kombi de um vizinho perto de casa. Estava tudo certo com a Kombi. Minha mulher ia nessas festas de centros de umbanda, aquelas oferecidas a Cosme e Damião com coisas para criançada. E nessa noite teve uma gira naquele local. Acho que, não sei se é o avô dele ou é ele que tá falando aqui. Ó. Ele fala, eu já não acredito nessas coisas, mas também não diz respeito. Aí continua dizendo aqui, ó, nessa noite teve uma gira naquele local, desce guia, sobe guia, quando do nada uma mãe de santo incorporada saiu em disparada no meio da gira, procurando alguém. Ana, ela saiu bem louca, como se fosse um animal tentando pegar alguém e estraçalhar. Foi quando ela chegou perto de um rapaz e falou, hoje você vai morrer, seu melhor amigo tentará contra a sua vida. O rapaz deu de ombros e saiu. Nisso, a minha esposa já estava vindo com as crianças para irmos embora, pois não podia deixar as crianças depois da meia-noite lá. Alguns guias desceriam, mas não sei o motivo, pois não é minha praia saber dessas coisas. Ana, do nada, aquele rapaz que fora avisado de sua morte levou um tiro. Minha mulher correu para acudi-lo, pois ela era enfermeira e iríamos levar o moço para o hospital. Porém, quando estávamos perto do hospital, ele não suportou e faleceu. Lembre-se disso. Dias depois, eu e minha esposa precisamos da Kombi para levar 3 moças que estavam grávidas, tendo seus filhos naquele dia. Sabe, Ana, minha avó e meu avô eram os taxistas das gestantes. Tá, agora é o moço de novo contando. Acho que ele fica entrando aqui no texto do avô, entendeu? Agora é o moço, ele fala aqui, sabe, Ana? Minha avó e meu avô eram os taxistas das gestantes. Era virar a lua que o meu avô arrumava a condução para levar as grávidas para o hospital. Então agora é o avô dele de novo contando, acho. Chegando perto do hospital, a Kombi parou no caminho e todos começaram a ouvir um choro e pedidos de socorro. Minha avó, já cansada, começou a xingar. Agora é ele, né? Então ele tá falando da avó. Porque primeiro ele falou, agora é meu avô contando. Aí, entendeu? Não tô entendendo que hora que é ele, que hora que é o avô aqui. Mas vamos lá. Então é ele aqui, ó. Minha avó, já cansada, começou a xingar, pois não era a primeira vez que ela ouvia aquele choro. Fez todo mundo descer da Kombi e ficou lá sozinha, gritando com o fantasma do moço. Até que todos viram como se algo pesado e invisível descesse do veículo. Depois desse dia, nunca mais fomos perturbados com o fantasma daquele rapaz. Minha avó era uma mulher destemida, brava, que até sinto falta dela brigando conosco por qualquer coisa.
Obrigada, Ana, por ler. Um beijo pra você, obrigada. Então, nossa, não me é estranho esse lance de estar numa gira e alguém sair, falar pro cara que ele ia acontecer alguma coisa, a pessoa não ligar e realmente acontecer ali. Enfim, talvez seja um relato parecido, né? Não é exatamente esse não. Mas então o que aconteceu é que eles foram ajudar esse rapaz e ele acabou morrendo na Kombi, é isso? E aí ele meio que ficou preso na Kombi. Até a avó falou, ó, chega, saia. Não é aqui que você tem que ficar. Ele saiu e nunca mais, né? Nossa, hein? Credo. Bom, próximo relato, o Homem Sombra. E é uma moça que nos conta. Oi, Ana, me chamo fulana e esse relato aconteceu quando eu era criança. Eu tinha 7 anos de idade, hoje eu tenho 26. Mas foi tão marcante, eu me lembro como se fosse hoje. O meu pai trabalhava de noite em um posto de gasolina e só voltava pela manhã. Minha mãe também trabalhava de noite em uma fábrica e retornava pela manhã. Sendo assim, eles me deixavam na casa da vizinha, a quem chamarei aqui de Tia Lu. Tia Lu tinha outras 2 filhas, que tinham quase a mesma idade que eu. Uma tinha 7 e a outra 9. Eu já estava acostumada a dormir lá. Eu sempre dormia num colchão no chão, no quarto da Tia Lu, e ela dormia na cama com as 2 filhas. O quarto da Tia Lu não tinha porta, era apenas um vão que dava direto para o corredor. Pois bem, já era tarde e, como de costume, todas fomos dormir. Eu me deitei no colchão, me embrulhei com o lençol até a altura do peito e fiquei deitada esperando o sono vir. Mas naquela noite ele não veio. Eu estava inquieta, algo me incomodava, mas eu não sabia o que era. Olhei para a cama e a Tia Lu e suas filhas já haviam dormido e eu pensei, vou tentar dormir, não vou ficar acordada aqui sozinha. De repente me sinto observada e olho para o corredor. Quando olho, eu vejo um homem passando. Esse homem era estranho. Ele usava como um terno preto, um chapéu tipo elegante e tinha um andar diferente, sabe? Um andar como se os passos fossem calculados. Tomei um susto tão grande e ele percebeu que eu havia visto. Ele percebeu que havia sido visto. Ele imediatamente deu um passo para trás e eu rapidamente me embrulhei com o lençol. Ana, no lençol tinha um buraco e eu olhei pela brecha do lençol. Ele estava lá, no vão da porta, parado, olhando para mim. E pasmem, ele não tinha um rosto definido. Era como se o rosto dele fosse uma sombra escura, sabe? Tipo uma máscara preta. Não tinha uma face em si. Eu me tremi dos pés à cabeça. Orei para que ele fosse embora e não fizesse nenhum mal a mim. Fechei os olhos, abri e ele não estava mais. Aí eu fechei os olhos, abri e ele não estava mais no vão da porta. Levantei o mais rápido que pude, cutuquei a Tia Lu, sacudi e ela acordou assustada. E eu disse, tia, um homem invadiu a sua casa. Ele acabou de passar ali no corredor. A Tia Lu ficou assustada. Ela costumava dormir com uma faca embaixo do travesseiro, pois assim se sentia mais protegida. Ela pegou a faca, acendeu todas as luzes da casa, procurou em cada cômodo e não havia ninguém. Nenhum sinal de arrombamento, roubo, nem nada. Ela me mandou dormir e disse que era coisa da minha imaginação. Mas sei bem que não foi coisa da minha imaginação. Eu tenho certeza do que eu vi. Hoje acredito que seja o Homem das Sombras. O que ele queria ali? Eu não sei. Eu só sei que até hoje eu morro de medo do corredor, pois nunca sei se verei aquele homem novamente. E esse foi o meu relato, Ana. Um beijo para você, obrigada. Mas você conseguiu definir que ele usava um terno preto e um chapéu. Ele não era só uma sombra, uma silhueta preta de chapéu. Era. Você via, só o rosto que você não conseguia ver. Será que alguma entidade, alguma coisa? Às vezes ele estava ligado apenas ali à casa da vizinha. Não sei se era você, né, o negócio. Você nunca mais o viu, né? Mas fica aquela sensação, e se aparecer de novo, né? O que será que era? Alguma entidade? Estava ligado a quem? A quê?
Próximo e último relato, então, desta coletânea de relatos de hoje, que é Demônios na Cozinha. Ih, Laia, é uma moça que nos conta. Olá, Ana e Assombrados, eu sou a Fula Noca. Tenho 39 anos e comecei a ver e sentir o sobrenatural desde criança. A minha avó, que faleceu em outubro de 2022, era médium. Apesar de sentir muito medo de espíritos, ela trabalhava sua mediunidade em um pequeno centro espírita. Hoje penso se tratar da Umbanda, pois lembro de haver preto velho. Minha família foi a esse centro algumas vezes. Eu era pequena, mas os passes do Pai Francisco me marcaram. Eu não entendi o que era tudo aquilo, mas me lembro muito bem do Pai Francisco. Em uma das vezes, a minha avó incorporou um espírito perdido para ajudá-lo a encontrar o caminho para a luz. Eu tive muito medo. Com uma voz assustadora, risadas macabras, a minha avó, no caso o espírito, dizia que não iria embora e que aquele corpo agora lhe pertencia. Pensa no meu pavor, Até que do nada o espírito na minha avó correu até o Pai Francisco, chorou, pediu perdão e foi embora. Hoje percebo a importância desse trabalho. Ela parou um tempo depois. Eu acho que o medo foi maior. Contada um pouco da minha história com o espiritismo, que vem de família, agora vem o relato de fato. Eu tinha então por volta dos 8 anos. Eu tenho um tio, irmão da minha mãe, que era casado e tinha um filho um pouco mais novo que eu. Vez ou outra, eu ia até a casa deles para brincar com meu primo e para dormir lá. Um detalhe muito importante é que o meu tio e sua esposa eram alcoólatras. Eles bebiam muito e brigavam muito também. Eu lembro de muitas discussões violentas. Nem sei como os meus pais me deixavam na casa deles. Anos 90, Então, sobrevivíamos aos anos 90. No dia do fato... no dia do fato, eu havia ido dormir na casa desse tio. Eu ficava no quarto do meu primo, tinha um beliche lá. Ele ficava na parte de cima, mas todas as noites passava para a cama dos pais, já era um hábito. Outro detalhe que considero importante é que os meus tios tinham uma religião que eu não lembro qual era, mas tinha um pequeno altar na casa. Não era católica, disso eu sei. Era quase manhã. Eu lembro que já estava quase amanhecendo, mas ainda estava um pouco escuro. Ou seja, estava clareando o dia. Então dava para ver o que acontecia. Fui acordada por um barulho vindo da cozinha. Era um barulho de vidro quebrando, mas muito barulho. Levantei, vi que estavam todos dormindo e, na minha ingênua curiosidade, resolvi ir até a cozinha saber do que se tratava. Na hora que eu coloquei o rosto na porta da cozinha, eu vi cerca de 6 homens pequenos, com uns 50 a 60 centímetros de altura, com aparência parecida com um gnomo, sabe? Um narigão, pernas mais curtas, orelhas pontudas. Eles estavam em volta de um grande engradado vermelho com garrafas. Pareciam garrafas de cerveja. Eles pegavam as garrafas uma a uma e as jogavam no chão, fazendo a quebradeira. Eles estavam rindo muito enquanto faziam isso, mas na hora que me viram, pararam e me olharam. Nessa hora eu só corri para a cama dos meus tios e arrumei um espaço. De manhã, nada havia de diferente na casa. Nada quebrado, nada fora do lugar. Esse foi de longe o evento mais assustador que já aconteceu comigo. Eu contei esse relato em algum lugar da internet e nos comentários alguém disse que eram demônios. E eu acredito que sim, já que os meus tios eram alcoólatras e brigavam muito. Com certeza atraíam esse tipo de espírito obsessor. Eles se separaram um tempo depois. Apesar de ainda beber, ela seguiu a vida, tinha sua profissão e se casou de novo. O meu tio continuou enchendo a cara. Ele ficava muito embriagado e já tentou até brigar com meu pai. Nessa época eu já era adolescente e tinha medo de ficar perto dele. A vida dele não deu certo em praticamente nada. Ele foi morar fora, nos Estados Unidos, e eu agradeci a Deus por afastá-lo das nossas vidas. Eu tinha medo de, ele, em um ataque de fúria, machucar os meus avós.
Sim, ele ficava muito violento quando bebia e vivia bebendo. Ele voltou dos Estados Unidos há alguns anos, mas foi morar em outro estado, sozinho. Apesar de continuar bebendo, parece que não arranjou nenhum problema mais. Depois desse episódio da quebradeira na cozinha, várias coisas já me aconteceram, como acordar de madrugada com uma mulher me encarando e, recentemente, eu senti alguém sentar na cama e entrar nos meus sonhos. Que medo, Ana! Mas essas histórias eu vou contar num próximo relato. Uma coisa eu digo, os obsessores estão por aí. Cuidado com o estilo de vida que vocês levam. A gente atrai o que a gente faz. Então, façamos o bem. É verdade. Gente, mas achei interessante. Peraí, me dá mais detalhes de como eram esses seres. Eles pareciam orelha pontuda, mas como que era? A cor da pele, as roupas, tinha roupa, não tinha roupa? Tinha alguma coisa na cabeça? Porque às vezes eu penso que não eram demônios, mas espíritozinhos zombeteiros, duendes, sei lá. E se perceba que eles quebravam as garrafas, mas no mundo físico aqui não estavam quebradas. E por que eles quebravam as garrafas do lado de lá? Só por diversão? Porque se eles quisessem instigar mais a bebedeira, eles não quebrariam as garrafas. Será que seria o contrário? Eles queriam que essas garrafas não estivessem lá? Eles riam. E isso aconteceu no astral. Quanta coisa que não acontece no astral, hein? A gente nem vê, gente do céu. Mas é interessante que eles percebem a presença dela. E a gente já viu outros relatos aqui desse tipo. Quem entende mais essas coisas talvez possa dizer o que pode ser esses seres que ela viu. Eles tinham 50, 60 centímetros. Eram... Então, atraídos pela... Com certeza, num lugar onde tinha ali esse vício da parte dos dois, né? Os dois com esse vício aí no álcool, brigas e tudo mais. Com certeza, coisa boa não tinha muito ali, não. A energia ali não... Agora, eu penso que se fosse para ter alguma coisa ruim, ali seriam outros tipos de obsessores. Não esse bando aí desses serizinhos. Deixem suas opiniões. O que vocês acham que era? Bom, pessoal, foram os relatos de hoje. Essa foi a coletânea de relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês. Se forem comentar, que seja sempre com respeito, por favor. E se já teve alguma experiência parecida com uma dessas que a gente contou aqui, conta pra gente também, ok? Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.